E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Bolsonaro ontem falou, algumas medidas que ele vai estar tomando para tentar recobrar a liberdade do povo brasileiro. A gente vai comentar sobre isso, vamos comentar também de algumas pessoas que estão aliadas a Bolsonaro, que podem ajudá-lo. Mas gente, não vou mentir, o cenário não é bom, o cenário está bem crítico. Acho que a gente está no pior momento desde aí de onde tudo começou em 2020. E no dia de ontem tivemos mais e mais movimentações que completam esse quebra-cabeça que a gente vem falando, coisas que eu venho afirmando para vocês o seguinte, pessoal, eles querem travar o Brasil e se eles puderem, eles vão travar o Congresso, pois sabe o que aconteceu? As sessões presenciais no Congresso foram suspensas. O Major Olímpio ontem veio a óbito, isso contribuiu absurdamente. Tem várias outras coisas. A frente ampla agora começa a se aproximar do Lula, talvez se desistam de uma terceira via e já façam uma eleição, sabe, com apenas 2 candidatos para já decidir no primeiro turno. Gente, tem muita coisa acontecendo. Absurdos em São Paulo, absurdos acontecendo, o Dória tá fazendo. Agora a gente já tem, os governadores, a mídia, a oposição como um todo, deputados, senadores. A justiça também não está muito do nosso lado. Entra agora no jogo as ONGs, os sindicatos. A gente vai comentar também sobre a questão do caso do Felipe Neto. Pode parecer, o caso do Felipe Neto. O caso do Felipe Neto e o que está acontecendo agora, essa narrativa contra o presidente andam de mãos dadas. A gente tem tanto assunto para comentar hoje que eu teria que me aprofundar só para descrever aqui a introdução, mas já quero começar para a gente não demorar muito e eu quero poder falar tudo que eu planejei. E olha só, começar falando aqui numa parte melhorzinha, mostrar o que Bolsonaro comentou no vídeo de ontem, fazer um comentário sobre a live do presidente, mas eu quero mostrar primeiro ele no cercadinho no início do dia. Ele já avisou algo que ele iria pronunciar mais uma vez na live. Então vejam só isso daqui, colocar o vídeo, o celular aqui na posição. Um aponta o dedo do outro. Acho que é um dos raros países do mundo onde querem derrubar o presidente é aqui. Eles não apresentam soluções. Quando eu digo, não me apresente um país onde está dando certo o combate à Covid, não tem. Tá? Esse cara quer me derrubar. O que você faria no meu lugar? Não sabe. A comprar vacina. Onde é que tem vacina para vender? Isso eu falo tudo. Onde tem vacina para vender? Olha o que aconteceu agora. Eu não quero falar marca. Tem uma vacina que tem uns 10 países que não vão aplicar mais. Estão sabendo, né? Tem um cara inteligente ligou para mim. Por que você não compra essas vacinas? Eu falei, cara, se os países não estão aplicando, no mínimo é um lote que suspeito. Mas não tem problema. Que ponto chegou a cabeça de algumas pessoas? Os caras não estão aplicando lá, então vai lá e compra um lote que tem algum problema, né? Compra. Vocês estão vendo aí, né? Parece que só o Brasil, a mídia quer derrubar o presidente. Eu acho que deve ter alguns outros locais também no mundo, mas no Brasil é um ponto fora da curva. Para não dizer que eu sou 100% desse bolsominion, nesse ponto até vou discordar de Bolsonaro de leve. Mas vou discordar até porque a mídia, se a mídia vir com narrativa, pra vocês souberem um contra-argumento. O próprio Romeu Zema, recentemente, quis dar o exemplo da Nova Zelândia. Gente, eu moro na Austrália. A Austrália e a Nova Zelândia são basicamente primos. Nova Zelândia são 2 ilhas pequenininhas, a população desse tamanho, a população é muito menor que na Austrália. A população da Austrália é menos de 25 milhões de pessoas, é um continente, é uma ilha. E por que eu tô falando isso tudo? É muito fácil você controlar as fronteiras numa ilha, porque basicamente só chega pessoas ou por navio ou por avião. Como é que você vai controlar as fronteiras brasileiras? Como você vai conseguir controlar todas as fronteiras brasileiras? Se o pessoal vem falar que na Austrália e na Nova Zelândia deu certo, aqui na Austrália acho que no total não passou de 30 mil casos, que é irrisório comparado aí com o cenário brasileiro. Mas, gente, aqui fechou tudo mesmo, acesso para o mundo. Não, nós estamos fechando acesso para o mundo. Só nossos cidadãos e os residentes permanentes podem adentrar o país. Vários estudantes brasileiros que tinham de tirar férias, com curso tudo pago, só estavam de férias, já estavam morando aqui, não puderam retornar. E esse tempo todo tá tudo travado. E ainda assim, as pessoas que voltam para cá, elas precisam ficar 14 dias em um hotel de quarentena para poder, circular pelo país. Então, não é. Se alguém vir com essa narrativa da Austrália e da Nova Zelândia, não caiam. Não é um exemplo que é possível de ser aplicado no Brasil. O Brasil é um país continental que faz fronteira com inúmeros países de forma terrestre. Jamais teria como utilizar o exemplo da Nova Zelândia e da Austrália. Mas vamos continuar. Aí, olha só.
Olha só, quero trazer aqui duas matérias, mas é o único assunto, só para vocês verem, né, o contraponto. De um lado, a mídia que quer derrubar o presidente, o antagonista, que agora só se dedica a derrubar o presidente. Cara, está sendo difícil achar alguma informação, sabe, valiosa no antagonista. Fez outra lá, o Diego Amorim, o Cláudio Dantas, até tinha sido uma coisa interessante sobre o Congresso, alguma movimentação. Agora é só matéria criticando o governo. E tudo isso aconteceu depois que o Diogo Mainardi levou o programa dele para a TV Cultura da TV Dória. E olha só como eles fazem a chamada. Sempre jogando a favor da pandemia. Querendo falar isso aí de Bolsonaro. Por quê? Dá até para ver assim, ó, o trechinho aqui embaixo, né? Em mais uma investida contra medidas restritivas para tentar conter a pandemia, Bolsonaro afirmou na quinta que decidiu acionar o STF para afrouxar medidas de restrição. Sempre jogando contra, porque Bolsonaro quer trazer tua liberdade. Aqui é o antagonista. Olha o que o jornal, com um viés mais de direita, né? O Gazeta Brasil coloca: Bolsonaro entre ação no STF contra abusos de governadores. Aqui quem faz o abuso é os governadores, é o que tá todo mundo vendo. Do outro lado não, é Bolsonaro que tá jogando contra o país. Tudo bem. Bolsonaro entra ação com ação no STF contra abuso de governadores. O presidente também voltou a anunciar projetos para ampliar atividades econômicas consideradas essenciais. E aí foi o que ele falou na live de ontem. Ele falou na live que o governo apresentou já uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, no STF contra medidas restritivas de governadores que incluem toques de recolher. Segundo Bolsonaro, a ação foi apresentada pela AGU, mas é supervisionada pelo Ministério da Justiça. Entramos com ação hoje, uma ADI, né, junto ao STF. Exatamente buscando conter esses abusos, entre eles o mais importante é que a nossa ação foi contra o decreto de 3 governadores. Inclusive, no decreto, o cara coloca ali toque de recolher. Isso é estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar, que é o presidente da República, e ainda tem que ser validado pelo Congresso. O presidente também afirmou que o governo concluiu um projeto que será enviado à Câmara, definindo o que é atividade essencial na pandemia. E se eu conheço o Bolsonaro, ele vai tentar falar que atividade essencial é qualquer atividade que coloque comida no prato do cidadão. Qualquer atividade que coloque comida no prato do cidadão. Nosso presidente. Tá aí. E aí, olha só. Muita gente apoiando o governo. Bandeiras verde e amarela. Não estamos em eleições, um movimento voluntário do coração do povo que pede cada vez mais que tenhamos fé no Brasil. E os poderes cada vez mais sejam harmônicos e todos produzam para o Brasil. A maior produção que nós podemos ter. A coisa mais importante é que nossa liberdade e democracia, que a gente sabe pelo que a gente vê no Brasil, não está tão sólida no Brasil. Devemos nos preocupar com isso. E, gente, nunca a liberdade no Brasil esteve tão ameaçada. E até falando uma coisa, o cenário tá crítico, a gente vai comentar bastante ao longo do vídeo. A coisa tá feia. Tem muita gente que era meio assim, o cara em cima do muro, que votou em Bolsonaro porque não gostava muito do PT, que às vezes pode estar até contra o governo. E, na minha visão, já que até adiantando, para acalmar quem tiver assim, quem tá acompanhando a política momento a momento, eu acho, conversando inclusive com algumas pessoas, se o governo conseguir segurar as pontas por um tempo, a própria população, quando começar a sentir na pele, sabe, as medidas que os governadores vêm tomando, os prefeitos vêm tomando, eles vão perceber que só existia um único homem que desde o início estava defendendo que essas pessoas pudessem levar a comida para os seus filhos. Esse homem se chama Jair Bolsonaro. Então esse cenário para 2022 não depende só deles destruírem a imagem de Bolsonaro, questão da pandemia, da saúde, dos óbitos. Tem muita coisa acontecendo e eles sabem que é necessário não só fazer isso, mas também travar toda a pauta legislativa, travar as reformas para desidratar Bolsonaro em todos os âmbitos. No âmbito da saúde, no âmbito do emprego, desidratar Bolsonaro com o empresariado, que está esperando que as reformas avancem. E aí, né, sobre o isolamento social, o chefe do executivo afirmou que a população está dividida. Contrário à medida, o presidente disse que quem fica em casa está de férias. É o que o presidente falou. Vejo que a população está dividida. Uns que querem o fique em casa e outros que querem trabalhar por necessidade. Eu acho que ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não quer ficar em casa, de férias em casa aí?
Mas pouquíssimas pessoas têm poder aquisitivo para ficar sem trabalhar. O Gazeta Brasil fez uma matéria contendo tudo. Você tá vendo aí o que ele falou na live, os pontos mais importantes. Tinha mais coisas, eu selecionei os principais pontos. Uma única matéria. Vocês viram que o antagonista fez uma matéria já criticando o Bolsonaro por tentar fazer com que você não perca seu emprego. E aí o antagonista fez uma segunda matéria para falar sobre a questão das férias. Ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não quer ficar de férias? Ironiza Bolsonaro. Você clica na matéria, tem esse texto aqui, ó. Esse texto aqui de baixo. Ele só faz um comentário falando que o Bolsonaro está ironizando. Não está ironizando, ele está falando, sendo sincero. Gente, ficar em casa é uma coisa ótima. Não é algo ruim. Óbvio, ficar em casa o tempo todo não é bom. Mas ficar em casa, não precisa trabalhar, ficar de perna pra cima, às vezes, todo mundo quer um tempinho, né? Mas não, o antagonista quer destruir. Ele pega qualquer coisinha, sabe? Que o povo possa ouvir. Que é, por exemplo, sabe aquele cidadão que ele não lê muito política, só lê manchete? E aí ele lê isso daqui, ó. Ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não quer ficar de férias? Aí o cara, ele não quer ficar em casa. Ele quer trabalhar. Ele tá desempregado. Ele fala, peraí, pô. Quer dizer que Bolsonaro tá fazendo piada? Eu tô aqui em casa, sem comida, com meu filho chorando. E Bolsonaro tá ironizando, falando que eu tô de férias, eu quero trabalhar. O cara só lê a manchete. Só lê a manchete. 90% das pessoas só leem as manchetes. A mídia tá fazendo de tudo para derrubar o governo. E aí você vê, ó. Pastores lançam ofensiva contra governadores adversários de Bolsonaro. Se você, sabe, faz qualquer coisa contra, é ofensiva, isso, aquilo outro. O que foi que aconteceu? Líderes evangélicos passaram a condenar ataques. Ataques, não são cobranças. Qualquer coisa contra eles é ataques. Em redes sociais, contra prefeitos e governadores, depois de se reunirem com o presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. A ira foi provocada pelo fechamento de igrejas durante a pandemia. Ira foi provocada. Ataques. Meu Deus, né? Tudo também para destruir o cristianismo. Vamos jogar o cristianismo no saco. Esse pessoal odeia. O governador de São Paulo, Dória, é o principal alvo, porque inclui os cultos religiosos na lista de atividades suspensas por causa do agravamento da questão do Estado. O deputado, o pastor Marco Feliciano, disse por meio das redes sociais que evangélicos estão sendo perseguidos porque apoiam Bolsonaro. Esse aí foi o ataque. Meu Deus. Ele atacou o Dória com isso. Ele diz que estão oprimindo crentes, levando pastores para delegacias e lacrando igrejas. Isso para vocês parece algum ataque? Ou parece uma vítima que está relatando o que ela está sofrendo? A mídia inteira trabalhando para destruir o Brasil, destruir a sua fé, destruir o seu emprego. E olha só, Bolsonaro precisa segurar as pontas. É essencial. Até o momento, ele está conseguindo segurar principalmente a CPI da saúde. Essa CPI, meu amigo, eu espero que o Pacheco nem um dia acorde de olho virado. Tô até assim, vejo assim algumas coisas, tô relevando, não quero deixar o Pacheco chateado. Gente, com uma canetada, a CPI inicia. Já tem assinaturas necessárias, a pressão está absurda e o Pacheco, não. Cara, é muito crítico. E aí, Bolsonaro chamou o Pacheco, o Lira, o Fux, falou, vamos aqui, vamos conversar, sabe? Vamos debater, vamos mostrar como pode resolver. Porque às vezes, né, o próprio Fux pensa o seguinte, esses ministros do STF, gente, ainda que eles usem Rolex, relógios de mais de 50 mil reais, ainda que eles comam lagostas, ainda que eles façam todas essas coisas, esse pessoal não bate bem da cabeça. E não é porque eles fazem esses inquéritos que vocês conhecem. Esse pessoal trabalha igual a bicho. No sentido de que trabalha muitas horas. Esse pessoal não trabalha pouco, não. Vocês já viram, né? A quantidade de coisas que eles despacham de processo por dia. Eles realmente trabalham muito. É um amor, sabe? Pelaquela cadeira, pelaquela toga. Inacreditável. E o que é que eu tô querendo falar? A pessoa que trabalha demais, como esse pessoal trabalha, não tem tempo de estar acompanhando a política. Você acha que o Fux, ele se informa através de onde? Do Globo. Então alguém conta pra ele. Ele tá lá em Brasília, até pode ser mais fácil. Ele só vê absurdo contra Bolsonaro, absurdo. Bolsonaro tá lá, cara, vamos conversar. Pelo menos te mostrar o que é que tá acontecendo aqui. Tentar conter o STF. Que a gente sabe que qualquer coisinha no Brasil que acontece, a esquerda, caso perca na maioria, né, nas votações da Câmara, do Senado, eles vão recorrer contra o STF. Bolsonaro entra com decreto, eles vão no STF para tentar derrubar.
Bolsonaro tá aí, tentando fazer de tudo para segurar as pontas. Se aguentar, eu acho que a calmaria volta. Mas vão bater. E a situação, gente, ainda vai piorar. E olha só, matéria do Globo. Datafolha, conheço os grupos que mantêm apoio a Bolsonaro no momento mais grave da pandemia. Eles ainda estão pegando, estratificando, falando quem é quem, e ainda estão tentando ridicularizar as pessoas que ainda apoiam o governo. Eles estão batendo em todos os pontos. Todos os pontos que podem bater, eles estão batendo ao mesmo tempo. O primeiro extrato, o mais fiel, segundo o Instituto, corresponde a 14% da população brasileira e a 45% das avaliações positivas que Bolsonaro recebe. Trata-se de um núcleo que confia em tudo o que Bolsonaro fala, não tem medo da pandemia e é contra a vacina. Vocês conhecem alguém assim, gente? Vocês conhecem alguém que não tem medo? Ou vocês conhecem pessoas que entendam as necessidades de trabalhar? Eu mesmo, falando por mim, sempre falei, meus amigos, a briga não é pelo imunizante ou para proibir. A briga é pela liberdade. Toma quem quiser. Sempre falei, desde o primeiro dia, não entra nessa treta, compra, toma quem quiser. O segundo grupo, que apoia Bolsonaro, ainda apoia, de acordo com a leitura, é formado por apoiadores não tão fiéis. São 21% da população e respondem por 31% da avaliação positiva do presidente. Esse segmento, apesar de ter votado em Bolsonaro, é a favor, por exemplo, do distanciamento social e imunizantes. Ainda um terceiro grupo, de menor renda e beneficiado pelo auxílio emergencial. Eu não acho que é o pessoal beneficiado pelo auxílio. Eu acho que, na verdade, é o pessoal que está em desespero dentro de casa, vendo o que os governadores estão fazendo. Eu acho que, na verdade, é isso daí, esse terceiro grupo. Mas tudo bem. E aí, olha só. Procuradores pedem a Aras responsabilização de Bolsonaro e 6 ministros por crime contra a saúde pública. Eles estão pedindo para ser condenado, né? Inclusive já citam até o artigo pelo qual o Bolsonaro deve ser condenado. Falei para vocês também nos últimos dias. Gente, eles vão levar para o âmbito jurídico. Você vê que o Dória fala, eu vou levar Bolsonaro para ele ser condenado internacionalmente. Felipe Neto vem com a postagem, olha só, os filhos de Bolsonaro estão sendo investigados. E vocês sabem, né, vocês sabem se eles são inocentes ou culpados. Agora, mais procuradores. Sabe o que foi que aconteceu? Teve as enchentes, você vê, ó, cidades foram inundadas, lá no Acre, o pessoal foi visitar Bolsonaro, fortes chuvas, algo absurdo, situação de calamidade. Bolsonaro foi ver como o povo estava para poder agir de forma mais eficaz, mas aí nas fotos e nas filmagens e nos eventos que ele foi, Bolsonaro estava sem máscara. Sabe? O presidente larga a agenda oficial para ver o povo numa situação de calamidade natural, uma catástrofe natural, mas não, vamos tentar fazer de tudo. Estão batendo em todos os flancos ao mesmo tempo. E olha aí, PSOL organiza evento para debater violação aos direitos humanos cometida pelo governo Bolsonaro. Judicializando. Estão utilizando todos os métodos do Sérgio Moro, né, desde a época do Banestado, o lava-jatismo contra o governo. A bancada do PSOL na Câmara realizará no dia 22 desse mês debate virtual sobre violação aos direitos humanos no Brasil. Só Bolsonaro que produz, né? O único que luta pela liberdade. O evento será online, aberto ao público e reunirá nomes como o padre Júlio Lancelotti, aquele de esquerda, falou absurdo de Bolsonaro, a juíza Simone Scheiber, não conheço, o especialista em direito sanitário Fernando Ait e o epidemiologista Pedro Halal. Só a nata, né? Do pessoal, só a nata. Só a nata. E aí, olha o seguinte, como tudo isso se encaixa, e quando eu falo pra vocês, e eu venho até falando nos últimos dias também, né? Várias coisas que a gente vem falando estão acontecendo, infelizmente. Pessoal, tô cansado de perder. E a gente perdeu de novo. A justiça, a juíza, suspendeu a investigação contra Felipe Neto. Pelo absurdo que ele falou, suspendeu. Uma liminar da Justiça do Rio suspendeu a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática contra, eu até gostei disso aqui, ó, o youtuber de esquerda. Deu nome certo aos bois. O youtuber de esquerda, o Felipe Neto. A juíza Gisele Guida de Faria destaca que a competência do caso não é da Polícia Civil, mas sim da Polícia Federal. Ela também classificou a investigação como um flagrante ilegalidade. Aí, ó, tais elementos afiguram ser suficientes, ao no meu entender, para demonstrar prima facie a existência de flagrante ilegalidade
praticada pela autoridade coatora que não detém a necessária atribuição para investigar os fatos noticiados, cuja apuração sequer poderia ter sido iniciada. Poderia ter sido iniciada, né? Olha só. Aí você lê essa matéria. Vou chegar lá. Matéria do Estadão. Gilmar Mendes, avalia antecipar a decisão que pode suspender lei usada para investigar Felipe Neto. Aqui, gente, não é que Gilmar Mendes vai antecipar algo para o Felipe Neto. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olhem quantas pessoas no Brasil, da direita, estão sendo perseguidas pela Lei de Segurança Nacional. O Estadão pega a situação do Felipe Neto, pega e fala aqui, ó. Felipe Neto vai ser o marco na luta pela liberdade. Essa lei, criada na época da ditadura, quem enfrentou essa lei e derrubou foi o Felipe Neto. Eles poderiam ter feito a matéria, o título pensa o seguinte, ó. Lei usada para investigar Daniel Silveira. Lei usada para investigar, sei lá, Bárbara, que eu utilizei, que também está nos inquéritos. Quem mais? Colocar o nome de qualquer pessoa aqui. Felipe Neto. Se tiver alguma mudança, vão entregar para quem? Eles já pegam algo que já estava para acontecer, uma movimentação que já estava para acontecer. Aí vem a questão do Felipe Neto. Todo mundo gostou, é isso. Mas e aí? Se no final de tudo a lei for modificada e não dá nada pro Felipe Neto, valeu a pena? Aqueles minutos de alegria de ver assim, judicializando a situação? Lembra quando eu falei, tem algumas tretas que para entrar você tem que ter muita munição, muita munição mesmo para queimar? Tá vendo aí? A Lei de Segurança Nacional também tem sido usada pelo ministro da Justiça André Mendonça para embasar pedidos de investigação contra jornalistas e críticos do governo Bolsonaro. Só quero ler isso aqui. A matéria só defende o Felipe Neto e critica o governo, falando que o governo persegue pessoas. Nenhuma pessoa da direita que está sendo perseguida sob essa lei é mencionada. Na verdade, eles até chegam a mencionar o Daniel Silveira. E só. A mídia, né? A mídia. Olha isso aqui, Estadão. 5 momentos em que Felipe Neto enfrentou o governo Bolsonaro e seus seguidores. Ele é o bastião da luta pela liberdade. O bastião da luta pela liberdade é o Felipe Neto. Não são vocês, não somos nós. Olha como ele está usando esse momento a favor dele. E você vê. Com investigação por chamar Bolsonaro de gênio, suspensa, Felipe Neto lança movimento Cala a Boca Já Morreu. Olha isso aqui. E aqui acho que a gente fecha o caso do Felipe Neto para vocês entenderem. O youtuber Felipe Neto anunciou nesta quinta o lançamento do movimento Cala a Boca Já Morreu para garantir defesa gratuita de pessoas investigadas por criticar o governo Bolsonaro. Felipe Neto é milionário, tem um alcance absurdo, 40 milhões de pessoas, dá até já daquela curtida compartilhada, vê se eu chego em 500 mil, o cara tem 40 milhões. Integrada inicialmente pelos advogados Augusto de Arruda Botelho, não é o advogadozinho que se formou há 6 meses atrás, Davi Tangerino e Beto Vasconcelos, a frente vai atuar no âmbito de ações criminais, cíveis e administrativas. É um grupo com muita bala na agulha e com muito acesso, mas muito acesso mesmo. O Augusto de Arruda Botelho é o pupilo, sabe? O menino dos olhos de ouro do Márcio Tomás Bastos, ex-ministro do Lula. É aí, né, um dos cabeças do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Esse grupo conseguiu emplacar no Brasil a audiência de custódia. Esse grupo no Brasil conseguiu fazer com que os presos fossem libertados agora no período de pandemia. Olha como o Felipe Neto conseguiu pegar essa situação para lançar isso. E saindo como o grande bastião. A articulação ocorre no mesmo dia que a Justiça, concedeu liminar de suspensão. E fala várias coisas. Felipe Neto destaca a iniciativa, se propõe a lutar contra o autoritarismo e em favor da liberdade de expressão dos brasileiros. O Cala a Boca Já Morreu será um grupo da sociedade civil. Será uma ONG, vai integrar o terceiro setor, será um instituto.
Aí vou fazer uma pergunta para vocês. Quando tiver uma discussão no STF, como teve agora, por exemplo, do decreto de Bolsonaro, os decretos lá sobre você poder se defender, comprar, né, um bang bang. Quem foi lá? Instituto Igarapé, Instituto Sol da Paz. Quando você acha aí que tiver uma discussão na Câmara, PL 2630 das fake news, ou então a PL da Joyce, a 3144, você acha que eles vão chamar quem? Vocês sabem disso, gente. Na hora de chamar alguém, né, a pessoa tem que ter tem que ter um certo currículo. Porque senão qualquer um pode falar, não, eu entendo liberdade de expressão, me chama. Não, então, ainda existe uma certa necessidade do papel. Nós somos um instituto especializado no combate à liberdade de expressão. Nós vamos auxiliar a PL 2630. Eu tô cansado de perder, cara. E nessa parece que a gente perdeu de novo. Infelizmente, mas é isso aí, pessoal. E aí, olha aí. Eles pegaram a situação de Felipe Neto e agora estão batendo com tudo. Veja inquéritos abertos para investigar casos de críticas a Bolsonaro. Colocando, né, que olha só, a Polícia Federal investiga jornalistas, professores, críticos ao presidente com base na Lei de Segurança Nacional. Meu Deus, voltou o tempo da ditadura. E esse negócio de ditadura, eu percebo que Bolsonaro, sabe assim, quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, sabe? Que faz de tudo pra aquilo nunca acontecer com ela. Sabe, sei lá, o cara que é baixinho e faz de tudo pra não ser chamado de baixinho. Você vê que Bolsonaro, ele pega o texto daquela Marilice, mostrei ontem, que só são adjetivos pejorativos contra o presidente. Ele vai lendo isso, ditador. Na hora que ele passa no ditador, você vê que ele para e fala, cara, o que foi que eu já fiz? Sabe? Você vê, ele tem a maior preocupação do mundo em lutar pela liberdade. Coisa que ele mais almeja é que o pessoal mais ataca. A mídia é podre. A mídia brasileira é podre. E você vê, a Uni, que o Rodrigo Maia ajudou e muito, porque o Rodrigo Maia deixou caducar a MP da carteirinha estudantil gratuita. Os alunos não iriam precisar pagar a carteirinha para a Uni, iam perder uma arrecadação monstra. Olha só. Outdoor com críticas. É uma crítica, né? Não é um crime de segurança nacional, é críticas. É destruído em Goiânia. Uni promete instalar outros. A Uni vai instalar outros. Isso aqui é uma crítica? Bolsonaro, seu governo é gênio. Todas as medidas que estão sendo tomadas foram tomadas pelos governadores e prefeitos. Se tivesse todo mundo sem estar trancado em casa, se todo mundo estivesse trabalhando, se todas as pessoas estivessem trabalhando e nós tivéssemos esses números, aí sim a culpa seria de Bolsonaro. Porque seguiram o que Bolsonaro falou. Mas tudo o que aconteceu no Brasil foi completamente contrário do que Bolsonaro sugeriu. Completamente ao contrário. Mas a culpa é dele. A culpa é sempre desse homem. Manifestantes com faixa Bolsonaro, Geno, são detidos pela PF. E os deputados do PT já vão acompanhar o caso. Fala o que for da esquerda. Eles não deixam, sabe, o pessoal nem respirar. Eles já estão lá. Calma, a gente vai judicializar isso aqui tudo. Agora judicializar para ganhar. Eles têm a máquina na mão. Tem a máquina na mão. E olha só, matéria do UOL. O que é Geno e quem se enquadra no crime? Vocês acham que o conteúdo dessa matéria é o quê? Falando que Bolsonaro é. Bolsonaro é. Vocês duvidam? Se vocês duvidam, vão ler a matéria do UOL e vão provar pra vocês que Bolsonaro é. E olha só. Aqui a gente passou num momento crítico, as coisas tão complicadas nesse âmbito, mas tem muitos outros problemas. Meu Deus, eu odeio ser o portador de notícias ruins. Odeio. Mas olha só. Venho falando pra vocês da Frente Ampla desde o ano passado. Venho falando do Ciro Gomes desde o ano passado. Não, Ciro Gomes vem falando, mas assim, que vai ser o presidente da Frente... É o nome, a presidência da Frente Ampla. Venho falando tem um certo tempo. Falei que achava ele e o Eduardo Leite. Falei também que final de semana marcou oficialmente o início das campanhas eleitorais. E agora sai mais uma matéria que corrobora com tudo isso daí. Foi uma entrevista com o Flávio Dino, peça extremamente importante em todo esse processo. Para vencer Bolsonaro, esquerda deve se unir ao centro, diz aí o Flávio Dino. Você vê que a gente comentou recentemente que o Dória
mandou um emissário dele, o Lula mandou um emissário dele para conversar com Dória e buscar uma aproximação. Inclusive o Dória vem mudando também de postura. Com boa articulação entre setores mais conservadores e liberais da sociedade, Flávio Dino disse ser imperioso a esquerda fazer esse movimento em direção ao centro político. Com boa articulação entre os setores mais conservadores. Quais são os conservadores que Flávio Dino conversa? Quem tem boca fala o que quer, né? Matéria do Estadão. Não vejo Lula como um obstáculo para isso. Em primeiro lugar, porque ele já fez isso em 2002, quando se elegeu presidente com José Alencar de vice. Um empresário liberal que representava um sindicato patronal. E segundo, porque já mostrou estar disposto a construir um projeto de nação que olhe para o futuro mais do que para o passado. Vamos esquecer do passado. Falando que Bolsonaro, né? Já deixando entender que Bolsonaro olha para a ditadura militar. E essa matéria eu vou intercalar com outras matérias, que se você ler em separado, não tem nada demais. Mas você vai juntando os pontos. Eu adoro juntar os pontos para você e dar mastigadinho. O que é que ele tá falando aqui, ó? Olha o grande exemplo. Lula, ele pode se juntar com o centro. Pode se juntar. Porque ele não tem problema em conversar com os empresários. Teve até o José Alencar, um empresário liberal. Não sei que liberal que ele gosta de liberar, pode ser. Sai essa matéria no Estadão. Olha o que o Globo conta pra gente. Lauro Jardim. Lula liga pra Delfim. Lula telefonou ontem para Delfim Neto. Agradeceu a declaração dada anteontem pelo ex-ministro da Fazenda de Costa e Silva e Médici, do planejamento de João Figueiredo. Disse Delfim, Lula voltará à presidência com meu voto. Olha o aceno. Olha o aceno. Alguns dias atrás, já saiu a matéria também falando que Lula já está procurando algum economista para começar a se vender para o mercado financeiro. Lula está em campanha. E pautas positivas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer isso. Ele critica o governo, critica. Mas ele já critica dando soluções mirabolantes. Não quero ser candidato. Mas temos que chamar o G20. Tem uma solução, vamos chamar o G20. Ele vai chamar o G20, vai trazer, ele vai pá. Vamos negociar e vamos pegar lá as vacinas que o Biden não quer, ele vai trazer pra cá. Cheio de ideias. Pautas positivas. Um presidente tem que apresentar um plano de governo. Vamos voltar pro Estadão. Pergunta para o Flávio Dino. Há sinais de que isso possa ocorrer? Lula se unir ao centro? Todos os dias temos visto sinais. Vejo o caso aqui do meu vice-governador Carlos Brandão. Tinha sido obrigado a sair do PSDB por me apoiar e foi convidado agora a voltar e comandar o partido no Maranhão. Essas alianças já ocorreram nas eleições municipais do ano passado. No Pará, por exemplo, Helder Barbalho apoia o governo do PSOL em Belém. E qual é a diferença de Helder Barbalho pro PSOL? Só mostra, né, que, cara, é farinha do mesmo saco. Olha essa. Em Fortaleza, papai Tasso Gereissati, o papai do Eduardo Leite, apoiou Sarto Nogueira. Qual é o partido do Sarto? O partido do Ciro Gomes. O PDT, o partido do Ciro. Olha só, o Tasso apoiando Ciro. No Rio, todos voltamos contra a reeleição de Crivella. As coisas estão andando. Mesmo antes de Lula recuperar a possibilidade de ser candidato, o senhor já conversava com esse centro que classifica como liberal. Quais são os nomes desse grupo hoje? Quais são os nomes aí desse centro? Acho que esse centro liberal tem um ou dois nomes. É da natureza das conversas haver um candidato nesse campo. Temos muitas diferenças pragmáticas, o campo deles e o nosso. O papel do Estado, por exemplo, é um deles. Mas o fato do diálogo com muitos partidos... mas de fato dialogo muito com muitos partidos. Falo com o Luciano Huck. Quem fez a ponte foi o Randolfo Rodrigues e o Paulo Artung, que é o articulador do Luciano Huck. Com o Maia. Agora tenho falado bastante com o Dória. E também com Eduardo Leite. Fez questão de citar o Eduardo Leite, o possível vice da chapa do Ciro. Procuro sempre colocar que não podemos excluir pensamentos, mas extrair os melhores. Huck é homem da mídia, não é homem da política. Felipe Neto, a mesma coisa. Até Felipe Neto já colocou na jogada. Mas ambos são contrários a Bolsonaro. Isso não é bom? Claro que é. Se estão dispostos a debater, melhor ainda. Debater é o seguinte, dividir, né? Se quiser entrar para dividir o bolo,
ajudar? Vamos ajudar a fazer o bolo e cada um fica com um pedaço? É bem-vindo. E aí perguntam pro Ciro e a gente vai para outra matéria, depois a gente volta pro Estadão de novo. E nesse contexto, onde o Ciro Gomes se encaixa? Sobre o aspecto programático, certamente ele é mais próximo da esquerda. A visão dele de Brasil o coloca no nosso campo. Eu insisto que é errado excluir o PDT e uma liderança como o Ciro desse processo. O Ciro tem que estar lá, é uma grande liderança. Tem que colocar o Cirão. Até porque não vejo o candidato desse centro como o candidato da Faria Lima. O ideal seria buscarmos uma aliança já no primeiro turno. Ciro já foi ministro de Lula, eu não fui. Não é possível que desse casamento só sobraram mágoas. Tem que ter algum vestígio de amor ali. Já tá tentando, Ciro, desiste. Vamos tentar aqui, cara, juntar alguma coisa, você e o Lula, sabe? Vamos tentar aqui fazer alguma coisinha. O Flávio Dino ele não quer se dividir, né? Ele gosta dos dois. Gosta dos dois. E se você parar pra ver, ano passado, na época das eleições, ao longo desse último período, onde a Frente Ampla vinha excluindo o PT, vinha sempre fazendo questão, o próprio Felipe Neto excluiu o PT nas eleições, Malela Dávila, Ciro Gomes, quem ficou do lado do PT foi o Flávio Dino, e ele teve briga pública com o Ciro Gomes, e tirou de letra, que o Ciro veio na pancada, ele falou, Ciro, te entendo, gosto de você, mas não responderei no mesmo tom, cara, acho que podemos conversar, aquele tom do isentão. Aí o Ciro, me desculpa, ficou ruim pro Ciro dentro da esquerda. Ele saiu aí de diplomata, o Flávio Dino. Sempre ficou em cima do muro. O muro da esquerda, né? Entre a extrema esquerda e a esquerda muito alta. A super extrema esquerda. Super extrema versus a extrema esquerda. E aí, Ciro Gomes. Ciro no centro. Olha a matériazinha. A campanha de 2022 passa necessariamente por Ciro Gomes. Antônio Neto do PDT disse para o Estadão. Ciro ainda é o guardião da terceira via na corrida pelo Palácio do Planalto. Quem é o vice? Eduardo Leite. Nenhuma candidatura de centro vinga sem ele. Por ter um projeto na mesa, ele se torna a única opção para atrair as forças que não querem a corrupção endêmica ou a loucura bolsonarista. Olha o Cirão. Tô falando para vocês. Quem trouxe a matéria? Quem fez questão de dar destaque para essa matéria? O antagonista, que é um dos membros dessa grande frente ampla. Junta as peças. E aí, voltando para a matéria do Estadão. E o Centrão? Acha que ele estará ao lado de Bolsonaro na eleição ou ainda é cedo para afirmar isso? E a gente também vem comentando sobre isso nos últimos dias. E o Flávio Dino tem uma opinião até similar do que eu venho comentando. Acho que não dá para dizer que o Centrão vai com Bolsonaro, não. Esse grupo é pendular. O Centrão esteve com Lula, com Temer, com Bolsonaro, ou seja, de um lado para o outro. Para mim, essa turma vai se dividir. Só atua em bloco no aspecto legislativo, não eleitoral. Eu acho que alguns partidos do Centrão vão ficar com o governo até as campanhas, que já estão meio que ligados, essa base mais próxima. Agora tem partidos, como por exemplo o MDB, que eu falei quando o Maia foi lá, gente. O Maia indo para o MDB, que até então era um partido que não tinha muito bem se posicionado, é uma tendência do MDB ir para a oposição. E além do MDB, qual era outro partido que vinha comentando? O PSD. Tá aí, né? Tá aí no tá, do Kassab. Aí o Flávio Dino fala isso, ó, vai se dividir. Ele sabendo quais são os partidos que eles estão indo atrás, o MDB, o Flávio Dino cita o Éder Barbalho, que é do MDB, se juntando com o PSOL, o Rodrigo Maia tá lá. Qual outro partido que eles estão tentando cooptar pessoas? O PSD. O antagonista confirmou que presidenciáveis como Ciro e, mais recentemente, Lula procuraram o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, para possíveis parcerias na corrida presidencial de 2022. Chutei ano passado, mas chutei com base para chutar, né? Cálculo do vento, angulação da bola. Falei, ó, pessoal, tabuleiro político tá mudando. Em abril a gente vai ter uma definição boa. A gente tá chegando em abril e vocês estão vendo aí, né, para que ponto a gente tá indo. Mais coisas se confirmando. O antagonista confirmou que os presidenciáveis se reuniram. Calil, no entanto, tem dito a interlocutores que está arrumando a vida em Minas Gerais e quer sustentar o plano de tentar virar governador do estado no ano que vem. Nesta semana, Kassab, presidente nacional do PSD, deu uma entrevista ao Estadão dizendo
que, com a volta de Lula à cena política, vai ser difícil construir uma candidatura de centro. Ele voltou a dizer que seu partido é independente em relação ao governo Bolsonaro e afirmou que a sigla poderá ter candidatura própria. O Kassab, ele tá de fora, ele tá se cacifando, tá aumentando o preço do passe dele. Quem pagar mais vai levar o PSD. Quem pagar mais vai levar o PSD. Acabou e Zé Fini. E aí, olha essa. Luiz Henrique Mandetta, acho que é Henrique no nome do meio, o Mandetinha falou que até aceitaria ser ministro da Saúde do Lula com algumas condições. Mandetta admite pela primeira vez a possibilidade de ser ministro da Saúde em um eventual governo Lula, mas impõe condições. Fez uma livezinha com o Guga Noblar, o cara é da extrema esquerda que a Jovem Pan sempre faz questão de levar. E olha só, o Paulo Pimenta fez essa postagem ontem, muita gente tava dando risada, eu até postei e falei, pessoal, isso aqui não é motivo de risadas, tem que levar muito a sério. Olha só, bom dia para quem está vendo Lula de casa fazer mais pelo Brasil que o fanfarrão. Ele não tá fazendo mais pelo Brasil, mas olha só, negociou com os russos a compra do Sputnik, ele realmente entrou em contatos, isso mostra o acesso que ele tem. Negociou com chefes do Dória a liberação de insumos, olha com que ele está se aliando, o bloco eurasiano em peso, pediu para o americano lá convocar G20 para garantir as distribuições. Lula está se unindo os eurasianos com os globalistas e o Foro de São Paulo. Olha que triangulação. Tem como dar certo? Tem como dar certo para você? Lula não é brincadeira não, amigo. Não é brincadeira não. 9 dedos. E aí, ainda existe uma possibilidade remota, mas se eu tiver que botar dinheiro na mesa, pessoal, esquece. O STF não vai falar que Lula está inelegível. O STF vai deixar o Lula do jeito que tá. O STF não vai mexer. Não vai. STF julga caso de Lula dentro de 15 dias. Vai julgar e ele vai ficar do mesmo jeito. Pode anotar. É triste falar isso, mas não tenho esperança. Mas vamos adiantar. E sobre outra coisa que está lá no STF é a questão do Moro. Eles vão julgar a questão do Moro também, devem julgar. Só que ontem aí fomos surpreendidos por a notícia que a empresa aí que emprega Moro está impedida de receber do Odebrecht, porque é muito suspeito, né? O Bruno Dantas ainda diz, soa deveras conflitante, aqui o último parágrafo, que após investida da condição de administradora judicial das empresas do grupo Odebrecht, em 17 de junho de 2019, a Álvares e Marçal tem incorporado ao seu quadro societário, em 30 de novembro, o ex-juiz Sérgio Moro. Logo ele, que sabia de tudo, sabe todos os pormenores do Odebrecht. Não parece assim um conflito de interesses, sabe? Um cara que sabe, inclusive, como apertar a justiça brasileira ajudando a recuperação judicial do Odebrecht. Muito estranho, né? Muito estranho. Então, até se terminar de investigar, a Álvares e Marçal não vai poder receber o dinheirinho. Tá dando ruim, hein, Moro? Tá dando ruim, né? Faça a coisa certa sempre. O Lewandowski deu acesso às mensagens para os membros da Receita. Para lá olhar, e se achar coisa, vão abrir mais inquéritos, mais coisas contra aí os procuradores. Agora, a justiça, não foi o STF, negou acesso para a AGU. A AGU pediu acesso, não teve. Cadê? Que horas Bolsonaro vai ter acesso? Todo mundo tem acesso, menos o presidente. E o presidente foi citado, e coisas, tramas contra ele. Tudo bem. O PGR pediu aí que o plenário discuta o uso das mensagens. Quer saber? Tem que ter uma resolução. E aí, vai poder usar ou não vai poder usar? Vai usar ou não vai? E aí? Tem que resolver. Essa questão aí não vai acabar assim, né? Só esquecendo e deixando de lado. E olha só isso daqui. Meio fora de pauta, mas isso aqui é extremamente importante. No dia que teve o julgamento do Lula, desculpa, do Lula não, da suspensão do Moro, falei pra vocês que se eu fosse comentar tudo do voto do Gilmar, não ia dar tempo. Mas eu falei uma coisa, olha, ele soltou vários easter eggs e uma coisa que ele deixou lá no ar, pode ser o vídeo do dia, eu falei, ele deixou aberto uma possível reforma jurídica do setor do judiciário brasileiro, uma reforma do judiciário. Ontem, teve uma live
promovida pelo Conjur, que constava com a presença do Lira, também do Gilmar Mendes, e falou umas coisas interessantes. Desde que a gente consiga participar do processo. Para Gilmar e Lira, diálogo evitaria atropelo entre legislativo e judiciário. Aí fala que eles conversaram várias coisas, falam o seguinte, que precisa de um mau diálogo entre os seus poderes e blá blá, tititi, e concordam que o judiciário deve atuar quando houver vácuo. Nos últimos anos, o poder legislativo evitou em diversos momentos regulamentar questões importantes. Há uma ala não muito pequena que acha que não legislar é legislar. Sabe aquela coisa? A gente não quer votar isso. Por quê? Porque não votar já é o que a gente quer. A gente não quer botar em tese isso porque do jeito que tá, pra gente tá bom. E não legislar já é legislar. E é uma ala não muito pequena. Ele tá pisando em ovos, né, pra falar o Lira. É uma parte grande da Câmara. Fala que a gente não quer votar sobre isso. A gente não quer ter que legislar sobre isso. Você lembra do caso do Meu Corpo, Minhas Regras? Que o STF decidiu por si mesmo e o Moro, ainda na sua dissertação de doutorado, elogia? O Moro é a favor, vocês sabem. Isso fez com que o judiciário, instado por grupos pequenos, tivesse um protagonismo político para enfrentar essas questões. As duas casas estão conversando muito. O ativismo judicial não é um problema e ocorre devido a uma inatividade do legislativo. Essa inatividade sobre alguns assuntos nós devemos debater internamente. Não é para o judiciário lá interferir. Inclusive, o Lira fala... Eu tô na dúvida agora se foi o Lira que falou, se foi o próprio Gilmar Mendes que falou, do caso da Rede e do PSOL. Foi um cara, a Rede tem uma deputada, 2 senadores e tudo eles levam pra lá. Eu acho que foi o Gilmar Mendes que falou sobre isso. Fala, cara, não dá pra ser desse jeito. Isso aqui é interessantíssimo, pessoal. É falando que a esquerda não pode tentar um terceiro turno no judiciário. Eu falei lá atrás, falei, gente, o Gilmar tá aqui, ó. Cadê nossos deputados de direita para se aproximar? Gilmar, concordo com você, Gilmar. Eu não acho que o STF deveria legislar. Se a Câmara não quis, não precisa. Deixa o Randolfo Rodrigues lá chorando. Temos que agora começar a levar as coisas como devem ser. O legislativo legisla, o judiciário julga. Cadê os nossos deputados de direita nesse momento? Ninguém tá nem comentando disso. Cheguei a comentar com alguns. Na época eu falei, mandei um WhatsApp, ó. Assista o voto do Gilmar inteiro, falei para os deputados. Ele tá falando de reforma do judiciário, isso é interessante. Pode até nos ajudar nesses avanços autoritários que eles vêm tendo. Gilmar tá dando a bola tá pingando no campo. E quem vai chutar vai ser a esquerda. Eu tô pressentindo que vai ser a esquerda. Aí agora fala do Gilmar Mendes. Ao longo dos anos, o tribunal passou, em alguns casos, a legislar. É o caso do direito de greve dos servidores públicos. É um caso em que há muitos apelos ao Congresso, mas ele acabava não fazendo a lei e o STF entendeu por aplicar a lei de greve do serviço privado para o setor público. Para o ministro, há problemas nesse modo de atuação quando o judiciário esbarra em temas que foram longamente discutidos pelos parlamentares e anula normas com apenas uma canetada. Quer um exemplo bom? Não foi o que ele deu. O voto impresso votou, foi uma discussão absurda, uma luta imensa. Foi uma das poucas leis que Bolsonaro conseguiu emplacar. E o STF, na canetada, derrubou. E o Gilmar Mendes tá falando isso, que não pode ser assim. Cadê os nossos deputados? Falar, Gilmar, é isso, Gilmar. Você finalmente entendeu o que nós queremos fazer. Tira o STF. Não é para o STF legislar. O Congresso fez, nos anos 90, esse foi o exemplo do Gilmar, uma reforma profunda do sistema político partidário. Essa lei veio ao Supremo. O STF negou a liminar. A lei dava um prazo de 10 anos para que o sistema se adaptasse. Quando o STF foi julgar o mérito, julgou contra a liminar e deitou por terra um esforço político brutal que havia sido feito e atrasou a reforma política. Igual o voto impresso, viu, Gilmar? Na época era voto impresso, agora se chama voto auditável. Outro exemplo dado por Gilmar foi a suspensão do juiz de garantia por meio de uma decisão monocrática do Fux. Aqui eu destaquei só por uma coisa. Aqui ele tá batendo no Fux. O clima lá não tá bom. Fux, sai daí de defender Sérgio Moro. Gilmar tá avisando. Gente, tá aqui, ó. Ó os easter eggs. A bola tá pingando no campo. Não tem ninguém falando disso. Gilmar tem se mostrado aí, sabe, aberto a uma discussão sobre reforma no judiciário. Vocês não querem uma reforma no judiciário? Remover isso daí?
Se deixar do jeito que tá, quem vai tomar conta vai ser a esquerda. Aí eles vão fazer uma reforma que é pra garantir que aí sim o STF vai poder fazer o que quiser. O STF dos sonhos do Barroso. O Barroso vai flutuar, meu amigo. O Barroso vai flutuar. Nem vai pisar no chão. E olha só. Tô falando que o clima tá tenso. A gente nem chegou no final do vídeo. João Dória se reunirá hoje com a cúpula militar do Estado e com a Motorola Solutions. Hoje a principal fornecedora de equipamento de inteligência e segurança da PM. Ele já fez de tudo para tirar a liberdade do povo. Agora ele começará a monitorá-lo. Olha o que o Dória tá planejando. Ainda sobre o Dória, o antagonista, né? Agora virou mídia amiga do Dória. Tá quase traindo o Sérgio Moro. 2 matérias, tem necessidade de 2 matérias. Um é um vídeo. O chefe do centro de contingência, o Gabardo, chorou a fazer um apelo. Meu Deus, estou muito emocionado. Fique em casa. Tá chorando, gente. Eu sei que você não tem comida. Eu sei que você está chorando. Fique em casa. Eu tô emocionado. Tá lá o Cláudio Dantas, né? Ai. Olha isso daqui. O governo de São Paulo vai enviar mensagem de SMS alertando para a falta de leitos. Gente, vai mudar o quê? As pessoas já não sabem que tem que se aglomerar, não tem que se aglomerar, ficar em casa, evitar, se proteger. Isso daqui é só pra mexer com o psicológico, porque o celular todo mundo pega. Eu duvido que você receba um SMS e você não vai ler. SMS, porque todo mundo trabalha. Se é SMS, meu amigo, é porque é alguma coisa importante. Você vai pagar, você vai ler. Você vai ler. Como é que você vai se sentir? Meu Deus, não tem mais leito. Imagina o pânico que vai colocar as pessoas. Isso tudo para criar um clima de caos no país. Aí você vê, ó, Dória busca agenda positiva. Já tá seguindo aí, né? Eu falei, ele tava só batendo em Bolsonaro, só batendo. Agora mudou, tirou o terno, blusinha dobrada, tentando ser um humanista. Já tá até indo visitar hospitais. Olha o Dória. Vamos correr para dar menos de 1 hora. Ontem aí, o Renato tinha postado aquela coisa ali. Ele fez uma postagem no Twitter falando: gente, é coisa urgentíssima. O CEAGESP pode fechar no estado de São Paulo e o estado ficar desabastecido de comida. Eu acho que ela tinha colocado assim: todo o CEAGESP pode fechar. Eu compartilhei e falei: isso aqui é urgente. Dória quer. O Dória quer. Como foi que eu coloquei? O Dória quer desabastecer. Tirar a comida do Prado Paulistano. Eu falei algo assim. Ao longo do dia, teve um deputado, pegou a situação para quase que agir como uma agência de fact-checking, para falar, não, isso aqui, aquilo outro, blá blá blá, é mentira, 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 mentira. A mentira era o seguinte, gente, eu peço desculpa para vocês, peço desculpa. Renato falou que era todos, eu vi, eu recebi vídeos, eu recebi um vídeo de 1 minuto e pouco, não vou passar agora, teria que procurar no celular. Vou mandar no grupo do Telegram, vou mandar esse vídeo no grupo do Telegram para vocês verem. Vídeo lá, o pessoal... Eu tinha feito um tempo atrás uma live com o pessoal do agro, que tinha feito as manifestações. O pessoal falou, cara, tá muito feio aqui, sabe? Os produtores rurais chegaram, não estão podendo colocar seus produtos para andar, tá tudo fechado aqui. Mas foi em 2 CEAGESPs. O erro é porque não foram todos, foram 2. Aí, ontem, em vez do pessoal dar notoriedade disso, que na minha concepção é algo absurdo, gente, o CEAGESP, uma central de abastecimento, frutas, verduras e legumes, fechado. Vocês podem ficar sem comida nos hospitais. Quantos e quantos supermercados não são abastecidos por aqui? Feirinhas, mercadinhos de bairro. Não, podia dar, não. Aí tava lá porque... Não, é mentira. A mentira é porque não foram todos. Eram 18, foram 2. Mas eu acho que a gravidade era isso aqui, né? A minha preocupação era alertar para um problema seríssimo que podia levar muitas pessoas, talvez até milhões de pessoas. 2,18, a população de São Paulo é 45 milhões. Não, se eu for chutar que dá 1 milhão, eu não sei. Mas com certeza, centenas de milhares de pessoas poderiam ficar com problemas de abastecimento de comida. Mas pro deputado, o melhor é mostrar que eu estava, né, promovendo desinformação. Quase a agência de fact-checking. Então peço desculpa a você, mas você vê aqui, ó. Lockdown em Rio Preto começa com confusão na CEAGESP. Tem matéria no Diário da Região. A gente nem trouxe aqui o texto. Trouxe aqui, ó. Os permissionários que trabalham no local não foram autorizados a entrar a vender as mercadorias e pararam carros e caminhões na Avenida de São Paulo. A CEAGESP do Rio Preto é responsável pelo abastecimento de hortifrutis em supermercados e mercearias de várias cidades da região. E ainda falei no Twitter lá ontem, eu falei, ó, se é mentira, por que então o pessoal precisou entrar com 2 mandados de segurança? O pessoal entrou com mandado de segurança e o mandado foi aceito.
Não foi assim. Então, algo seríssimo, mas pena. Para o deputado, mais importante era apontar, não são todos. Você falou que eram todos. Tudo bem, desculpa vocês, mas vocês estão vendo. Eu acho que era algo gravíssimo. E aí, olha isso daqui também. Governadores pedem compra emergencial de medicamentos para intubação e suspensão de cirurgias eletivas. O objetivo é evitar o colapso. Quem diz? O emissário do Lula, Wellington Dias. Olha a narrativa. Estadão, na mesma linha. Escassez de oxigênio preocupa estados e municípios. E aí o Dória, SMS, não tem mais leito. O caos generalizado. Em carta a governadores, centrais sindicais pedem lockdown em todos os estados. Olha só, as 6 principais centrais enviaram a carta para quem? Wellington Dias. De novo, o emissário do Lula. Vai juntando. Olha o clima de caos sendo fomentado. E aí, ontem tivemos algo horroroso, sabe? Que não tem como a gente olhar para a situação e não ficar extremamente triste. Mas ainda assim tiveram pessoas que tiraram proveito político disso. Infelizmente, o Major Olímpio veio a falecer no dia de ontem. Presto toda a solidariedade à família. Infelizmente isso aconteceu com o Major Olímpio. E aí o clima, que já estava quente, meu amigo, esquentou de vez. Senadores falam em gota d'água para Bolsonaro após Major Olímpio e elevam pressão por CPI. Eu até cogitei mostrar um áudio para vocês. Quando saíram as notícias que ele foi internado pela primeira vez, foi uma matéria da Revista Oeste, deve ter umas 2 semanas, mandei para um amigo e eu mandei um áudio. Eu mando a matéria e mando um áudio, falando, cara, isso aqui é complicadíssimo. Não é só ele, tem o Alessandro Vieira. Isso aqui não vai dar bom, porque independente do resultado, cara, se ele já tá internado, e o Alessandro Vieira também, quando ele sair, ele vai falar, eu fui internado, isso aqui é muito sério. Esses caras vão voltar, mas muito mais, sabe, com interesse, sangue no olho não, temos que fechar o Brasil. Porque eu passei por isso, eu realmente vi que é algo muito problemático, isso, aquilo, outro. Não, temos que fechar tudo. E com isso daqui, cara, meu Deus. A gente tem aí a perda da família e o pessoal vai utilizar a situação para travar tudo. Eu não falei para vocês que eles queriam travar a pauta do Congresso? A pressão foi tão grande que o Lira, para tentar dar uma acalmada, 2 semaninhas aí suspenso. 2 semaninhas. Ainda vai ter sessões semipresenciais, sessões online, mas as comissões especiais e as comissões, que, por exemplo, a discussão do voto impresso mesmo precisa de algumas comissões especiais, precisa, assim, do ato presencial para ser discutido. Essas pautas que a gente quer que avance, voto auditável, vai sofrer. É 2 semanas a menos. E, gente, a gente tá chegando em abril. E isso me preocupa muito. Mas tá me preocupando muito. Essa matéria me preocupou demais. Eu tô falando pra vocês. Em 3 dias, eles vão fechar o Congresso. Eles conseguiram fechar. Eles utilizaram a questão do Major Olímpio. O Lira pediu, deu 2 semaninhas aí pra ver se abaixa a temperatura. Tem 2 semaninhas aí pra tentar reverter muita coisa. O governo tem que voar. O governo precisa voar. Depois de contaminação celestial no Congresso, prefeitos cancelam nova marcha. Não, vamos fechar, esquece o Congresso, fecha o Congresso. E aí, só pra gente chegar aqui no fim, mas com a rodada de absurdo no país, que vocês podem ver, o Carmelo Neto avisou, ele foi vereador, foi barrado pela polícia de inspecionar um hospital de campanha. No Rio Grande do Sul, a população fez carreata e entregou o pedido de impeachment contra Eduardo Leite para o deputado Eric Lins. E aqui, terminar com esse aqui, que é o pior de todos. Um vendedor, um carrinho de frutas e verduras, foi agredido. E ainda o cara deu um pipoco pra cima. Tinha necessidade? Mas é como as coisas vêm sendo tratadas. E, meus amigos, é isso aqui. Ficamos por aqui hoje. Dá aquela curtida compartilhada. Se inscreve nas minhas redes. Vou mandar o vídeo que eu falei lá da CEGESP pra quem quiser ver que realmente tava fechado. 2 das 18. E a situação, gente, tá tensa. E eu só quero fazer um pedido pra vocês. Mais do que curtir e compartilhar o vídeo. Apoie o presidente. Mais do que nunca. Apoie o presidente. Apoie o presidente. Confia. Apoia o presidente. Fico por aqui e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui!